Vamos lá! Hoje, a nossa exploração mergulha em trechos de Tio Tungstênio, aquela autobiografia do Oliver Sacks. Vamos focar na infância dele, sabe? E como aquela atração quase mágica por metais, pela química, acabou despertando a mente dele para a ciência. As fontes são as memórias dele mesmo, cheias de curiosidade, descobertas, sensações. Exato. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além da história que ele conta. É investigar como essas primeiras experiências muito táteis, sabe? E a influência da família, a mãe, o famoso tio Dave, o tio Tungstênio e aquela curiosidade gigante, como tudo isso, como isso forjou a mente e o olhar tão únicos desse cientista e escritor que ele viria a ser. É tipo buscar a raiz da descoberta. De ver. Ele fala de sentir o peso diferente do ouro e do chumbo na mão, a maleabilidade, até o som de cada metal. Muito físico, né? E aí ele contrasta isso com o diamante, frio, duro. E a mãe explicando que era carbono, igual ao carvão. Que coisa, né? Para uma criança, imagina um paradoxo que fisgou ele totalmente. E o mais interessante é como essa percepção, essa coisa sensorial, junto com as perguntas certas que ele fazia, tipo, de onde vem a cor? Por que a água ferve? Viraram o começo do pensamento científico dele. A mãe foi fundamental nisso. Ela dava respostas, sim, mas respostas que abriam mais perguntas, sabe? Ela alimentava a investigação. Isso! Ela não fechava a questão. Exato. Mostra como essa curiosidade, quando bem direcionada, é poderosa. E aí entra em cena o tio Dave, o tio Tungstênio. Ele tinha uma fábrica de lâmpadas, né? Um entusiasta. Descrevia o tungstênio como um metal ideal, ponto de fusão lá no alto, super resistente. E o mais legal é que ele passava essa paixão adiante. Mostrava amostras de outros metais também, ósmio, tântalo, rênio. Contava as histórias, as propriedades. Até a origem do nome Wolfram, que significa lobo faminto. O que, aliás, tinha a ver com o nome do meio do sax, Ulf, uma conexão pessoal. E essa exposição direta aos materiais, ao processo industrial, e ainda por cima guiada por alguém tão apaixonado, nossa, isso teve um peso enorme na formação dele. Não era só ler sobre química num livro, né? Era tocar, era ver, era entender o uso prático daquilo. A história das lâmpadas incandescentes que o tio David devia contar, isso conecta a química com a busca humana por luz, com inovação. É a ciência saindo do papel. Totalmente. E isso tudo, claro, deu a maior pilha para ele criar o próprio espaço. Um laboratório improvisado na antiga lavanderia da casa. Ele pegou um livro antigo, Chemical Recreations, e começou pelo que chama mais atenção, né? Espumas, brilhos, cheiros fortes, até umas pequenas explosões. Imagina a zona e a emoção. Ele até conta daquela reação do ácido sulfúrico com açúcar, que forma aquela coluna preta de carbono subindo. Bem visual. Essa fase da química recreativa pode parecer meio caótica, mas é super marcante. Porque ao refazer esses experimentos clássicos, como os do Humphrey Davy com potássio e água, que ele descreve como uma dança violenta, com o metal pegando fogo na água, ele não estava só brincando, ele estava, revivendo a história da química, sentindo na pele o processo da descoberta. Uma vivência histórica, quase. Exatamente. Mas essa busca pelo efeito, pelo espetáculo, parece que evoluiu, né? Ele começou a sentir uma necessidade de ordem naquilo tudo. As visitas ao Museu de Geologia foram um divisor de águas. Ele ficou maravilhado com os minerais, aqueles cristais enormes de estibina, do Japão, nomes como galena, cinabre. E ali, olhando aquilo tudo, ele começou a notar que certos elementos pareciam andar juntos, sabe? Formando famílias. Tipo tungstênio molibdênio, uma intuição de que havia uma lógica escondida ali. E o grande momento, a revelação dessa lógica, foi quando ele deu de cara com a tabela periódica exposta no museu. O impacto, ele descreve, foi assim, transformador. Era como um mapa, um reino que finalmente botava ordem naquele caos aparente dos elementos. E a genialidade do Mendeleev ficava clara ali.
A tabela não só organizava o que já se conhecia, mas, e isso era o mais incrível, ela previa coisas. Previa a existência e as propriedades de elementos que ninguém tinha encontrado ainda. Era a ordem do universo químico se revelando para ele. Uau! Que momento! E essa busca por entender a matéria levou ele também a esbarrar na radioatividade. Ele menciona a descoberta do Becquerel, o trabalho gigantesco dos Curies para isolar o rádio, processando toneladas de minério, e ainda tinha um outro tio, o tio Abe, com um espintariscópio, um aparelhinho que deixava ver as cintilações da desintegração atômica, uma janelinha para a energia imensa dentro dos átomos. É impressionante, né? Como todas essas experiências, tão diferentes, se conectam para construir uma compreensão rica e complexa do concreto, do sensorial, o peso do metal, o cheiro da reação, até o abstrato da tabela periódica, do caos divertido do laboratório caseiro até a ordem elegante revelada no museu, da maravilha das cores e brilhos até a noção das forças poderosas e potencialmente perigosas dentro do átomo. Tudo isso formou a base dele, uma base muito sólida. Sem dúvida. A jornada que o Sachs compartilha em Tio Tungstênio mostra pra gente que a ciência não precisa ser algo distante, frio. Pode ser uma aventura profundamente pessoal, que nasce dos sentidos, das histórias de família, das paixões das pessoas ao redor e dessa busca que a gente tem por encontrar padrões, por entender. Exatamente. E acho que isso deixa uma reflexão interessante pra gente, né? As memórias do Sachs acabam convidando a gente a olhar para as nossas próprias vidas, pensar como aquelas interações iniciais com o mundo material, talvez um brinquedo, uma ferramenta, os objetos que estavam lá na infância, ou mesmo as paixões das pessoas próximas, como essas coisas, às vezes de forma silenciosa, podem ter acendido interesses, moldado caminhos, de um jeito que a gente só vai reconhecer muito, muito tempo depois. Fica a pergunta no ar.